Bom, vamos dar início então a mais uma videoaula da série Temas Diversos para Concursos. E aí a gente começa esse vídeo falando sobre nervos cranianos, né? O objetivo desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre nervos cranianos, que é um assunto recorrente nas provas de concurso, tá? Então, são 12 pares de nervos cranianos, né? O par número 1 é o olfatório, 12 pares de nervos cranianos. O par número 1 é o olfatório, o 2 o óptico, o 3 o óculo-motor, o 4 o troclear, o 5 o trigêmeo, o 6 o abducente, o 7 o facial, o 8º o vestíbulo coclear, o 9º o glossofaríngeo, o 10º o vago, o 11º o acessório e o 12º hipoglosso, tá? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho das características anatômicas e fisiológicas desses pares de nervos cranianos, se eles são sensitivos, motores ou mistos. E a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, como avaliar alguma disfunção direcionada especificamente para os nervos cranianos, tá? Então a gente vai começar com essa classificação. Então você tem a classificação dos 12 pares de nervos cranianos. Você tem uma classificação que é ou o nervo craniano ele é basicamente sensitivo, tá? Ou ele é motor, ou ele é misto. As duas coisas. Ele vai ser sensitivo e motor ao mesmo tempo, tá? Dos 12 pares de nervos cranianos, somente 4 nervos são considerados mistos, né? Que é o trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo e, por último, o vago, tá? Então, esses 4 nervos cranianos, eles são mistos. Eles têm um componente, uma parte motora e uma parte sensitiva, tá? Os demais, ou eles são sensitivos ou eles são motores, tá? Então vamos começar aqui com o trigêmeo, o nervo trigêmeo, que é o 5º par, né? Ele é um nervo recorrente nas provas de concurso, então a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ele, tá? Então o nervo trigêmeo, como eu falei, ele é um nervo misto, né? Ele tem um componente sensitivo e um componente motor. O componente sensitivo do nervo trigêmeo, ele é um componente, eu diria assim, mais importante ou mais evidente, tá? Apesar dele ser misto, esse componente sensitivo chama mais atenção nas suas funções, tá? Então, nessa parte sensitiva, o nervo trigêmeo ele é responsável pela sensibilidade somática geral de grande parte da cabeça, tá? Então, a sensibilidade de grande parte da cabeça é função da parte sensitiva do nervo trigêmeo, tá? A parte motora do nervo trigêmeo, ela é relacionada à ação dos músculos mastigatórios, tá? Então, os músculos envolvidos na ação da mastigação, eles são inervados pelo nervo trigêmeo. Então, numa prova de concurso, é mais ou menos isso que aparece, tá? O que tipo de nervo ele é, se ele é sensitivo, motor ou misto. Ele sendo sensitivo, o que ele faz? Ele sendo motor, o que ele faz? E quando ele é misto, a parte sensitiva, o que faz? E a parte motor, o que faz, tá? Depois, na segunda parte desse vídeo, a gente vai falar sobre a avaliação, que também é algo importante, eu tenho visto, principalmente
nas questões mais recentes dos concursos mais recentes que aconteceram em 2019 e no início de 2020. Tá certo? O próximo nervo, que é muito comum também e muito pedido, é o sétimo par. Tá? O sétimo par é o nervo facial. Tá? Como eu falei, o nervo facial também é um nervo misto, né? Ele tem uma parte sensitiva e uma parte motora. A parte sensitiva, ela está relacionada com o nervo intermédio, tá? E a sensibilidade envolvida por esse nervo facial é a sensibilidade gustatória, né? Então, a lesão do nervo facial pode levar a uma alteração na gustação, no sentir o gosto das coisas, tá? A parte motora do nervo facial, ela tem uma relação direta com todos os músculos cutâneos da cabeça e pescoço, tá? Então, músculos superficiais da cabeça e pescoço. Essa parte motora, ela tem uma relação com uma estrutura anatômica, que é o meato acústico interno, por onde existe o canal facial do osso temporal, porque o nervo facial passa nesse canal facial do osso temporal, tá? Então, essa também é uma informação importante, né? Por onde passa o nervo facial, porque normalmente até a aplicação no tratamento de paralisia facial, o uso tanto do ultrassom quanto do laser, ele utiliza como referência esse canal, tá? Então é o canal facial do nervo do osso temporal, tá? Então é o canal facial do osso temporal. O nervo facial também tem uma função importante, que ele tem fibras do sistema nervoso autônomo, né? Então, do sistema nervoso autônomo, chamado fibras vegetativas, tá? Que tem a ver com o sistema nervoso autônomo, especificamente a parte parasimpática do sistema nervoso autônomo, tá? Essa fibras vegetativas do sistema nervoso autônomo parasimpático tem relação direta com duas glândulas, três glândulas lacrimais, glândulas nasais e salivares, tá? Então ele tem três glândulas direcionados, inervados especificamente pelo nervo facial, né? Então, as glândulas lacrimais, nasais e salivares, né? Então, quando você tem lá um aumento da saliva, é uma ação do sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Por estimulação do nervo facial, tá? Então, o nervo facial é um nervo extremamente importante, que vale a pena a gente estudar ele mais detalhadamente, porque ele é mais comum de aparecer, tá bom? O próximo nervo que a gente vai estudar são os nervos especificamente motores, tá? São os nervos especificamente motores, são motores puros. São eles o terceiro, que é o óculo motor, o quarto, que é o troclear, e o sexto,
que é o abducente. Esse é um triozinho importante, tá? Depois, o 11º, que é o acessório. E o 12º, que é o hipoglosso. Tá? 11º acessório, 12º hipoglosso. Né? Então, óculo motor, troclear e abducente, acessório e hipoglosso. Esses 5 nervos, eles são especificamente motores. Tá? Então, são especificamente motores. O que esses nervos eles fazem? O conjunto óculo-motor, troclear e abducente, eles são importantes na inervação dos músculos extrínsecos do olho. Tá? Então, óculo-motor, troclear e abducente. Além de serem eferentes somáticos. Tá? Eferentes somáticos. São eferentes somáticos, ou seja, levam as informações do centro nervoso, do sistema nervoso central, para os músculos, especificamente os músculos extrínsecos do olho, tá? Desculpa. O nervo acessório e hipoglosso, o nervo acessório, ele inerva 2 músculos importantes, o econ e o trapézio superior, tá? Mais os músculos da laringe e vísceras torácicas, tá? Isso uma relação mais voltada para o sistema nervoso autônomo, né? A gente vai fazer um vídeo sobre sistema nervoso autônomo e aí tá lá esses dois, o acessório como um importante nervo do sistema nervoso autônomo também, né? Assim como o nervo facial. O hipoglosso, ele tem uma inervação motora diretamente relacionada aos movimentos da língua, tá? Então, quem é o grande nervo motor dos movimentos da língua é o hipoglosso, tá? Esse conjunto todo aqui, ó, de 5 nervos faciais, pares de nervos cranianos, eles têm a função de movimentar o olho, a língua. Além disso, eles assessoram, tá? Então são acessórios. Eles assessoram os músculos laterais do pescoço. Tá? Opa. Os músculos laterais do pescoço, né? O acessório, ele inerva o econ, tá? E o conjunto todo tem ações também em outros laterais do pescoço, como escaleno e etc. Tá? Então esses são os 5 pares de nervos cranianos exclusivamente motores. Tá? A gente falou do trigêmeo e do facial, que são dois, eu separei eles em blocos, porque eles são muito importantes para chamar a atenção, né? Trigêmeo e facial, o glossofaríngeo e o vago, que eu ainda não falei, que são mistos também. A gente falou desse grupo de motores, agora a gente vai falar do grupo de nervos que são exclusivamente sensitivos, né? Então você tem 4 que são
mistos. Você tem 5 que são exclusivamente motores. E você tem, então, 3, sobrou só 3, que são sensitivos, exclusivamente sensitivos. Quais são eles? O 1, que é o nervo olfatório. Nervo olfatório, 1, que tem a ver com, muito fácil, né? Olfato. Outro nervo, outro par é o 2, que é o óptico, nervo óptico, né? Que é relacionado à visão. E o vestíbulo coclear, que é o oitavo, o vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Que tem funções importantes no sistema vestibular e por isso ele está envolvido com o controle do equilíbrio. Tá? Então esses seriam os 3 nervos cranianos, pares de nervos cranianos, exclusivamente sensitivos. Tá? Então, o nervo vago e o glossofaríngeo que ficou faltando, né? Que são nervos mistos. Né? O 10º, nervo vago, e o 10º e o 9º, que é o glossofaríngeo, que são nervos mistos. Vamos falar então do... do 9º, então, que é o glossofaríngeo. O glossofaríngeo é um dos pares de nervos cranianos que ele é responsável pela sensibilidade posterior da língua. Tá? E a parte motora do glossofaríngeo tem a ver com as sensações de vômito e de deglutição. Quando a gente for falar sobre a avaliação do glossofaríngeo, a gente vai ver que o reflexo do vômito e a avaliação da deglutição são avaliações importantes para observar alguma lesão no glossofaríngeo. O último par de nervo craniano é o vago, né, que é ele é um músculo, um nervo misto, mas é importante que essa soma do somático com o visceral, o motor com o visceral, ele é um misto essencialmente visceral. Tá? Então ele inerva a sensibilidade e a parte motora de vísceras. Tá? Por isso que o nervo vago é um nervo extremamente importante do sistema nervoso autônomo. Tá? Então aí você tem uma divisão do nervo vago em fibras aferentes, né? Então é daí que vem a parte sensitiva, né? Ela leva as informações até o sistema nervoso central. Então fibras aferentes viscerais, porque ele é exclusivamente visceral, gerais. Então essas fibras aferentes, elas levam impulsos aferentes originados na faringe, na laringe, na traqueia, no esôfago, nas vísceras do tórax e abdômen. Você vê a importância desse nervo, desse par craniano aí, tá?
Então, as fibras aferentes viscerais gerais levam impulsos aferentes, né? Levam impulsos até o sistema nervoso central. Então, a aferência da laringe, da faringe, da traqueia, do esôfago e do tórax, das vísceras do tórax e do abdômen. E você tem as fibras eferentes, né? Que são as fibras que vão levar a resposta do sistema nervoso até músculos e glândulas, a parte eferente. Na parte eferente, as fibras eferentes viscerais gerais, assim como você tem as fibras aferentes viscerais gerais. Então, ele tem uma participação importante de inervação parasimpática das vísceras torácicas e abdominais. Então, toda a inervação parasimpática das vísceras torácicas e abdominais é realizado pelo nervo vago. Por exemplo, vou dar um exemplo. No coração, você tem lá uma inervação do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O simpático, quando ele está aumentado no coração, ele aumenta a frequência cardíaca, e o parasimpático diminui a frequência cardíaca, né? Esse sistema nervoso parasimpático, que diminui a frequência cardíaca, quem manda a informação é a fibra eferente do nervo vago. Fibra eferente visceral do nervo vago. Tanto é que a gente, em estudo da variabilidade da frequência cardíaca, ou estudo do sistema nervoso circulatório durante o exercício, a gente fala em tônus vagal. O que a gente quer é que esse tônus vagal esteja diminuído. Que aí eu tenho uma ação mais efetiva do parasimpático, diminuindo a frequência cardíaca e, consequentemente, o trabalho cardíaco, né? Então a gente fala em tônus vagal de vago mesmo, de nervo vago. Por quê? Eu quero diminuir o tônus vagal. Então eu vou aumento a ação do parasimpático e diminuo a frequência cardíaca. A gente vai falar isso no sistema nervoso autônomo, mas uma coisa importante é assim, em todas as vísceras abdominais e torácicas que são inervadas pelo nervo vago, pela parte motora do nervo vago, as eferências do nervo vago, elas têm a participação tanto do simpático quanto do parasimpático. Não é que ora está atuando somente o simpático, ora está atuando somente o parasimpático. Não é isso. O que você tem é um equilíbrio entre simpático e parasimpático. Quando há a necessidade de uma atuação maior do simpático, você tem um aumento da atuação do simpático e o parasimpático diminui a sua atuação. Ele não deixa de estimular. Por isso a gente fala tônus vagal, é um termo de tônus vagal. O que dá a ideia de tônus? Algo que está sempre permanente, né? Então o tônus vagal é justamente essa ideia. Quando eu diminuo o tônus vagal, quando eu aumento o tônus vagal, quando eu diminuo o tônus vagal, eu aumento a participação do sistema nervoso autônomo parasimpático. E quando eu aumento o tônus vagal, eu aumento a participação do sistema nervoso autônomo simpático. Não que eu deixe de haver estímulos do sistema nervoso parasimpático, entendeu? A gente vai falar num vídeo sobre o sistema nervoso autônomo e vai entrar isso com mais detalhes. Mas eu queria chamar a atenção porque é um conceito que às vezes gera uma certa confusão, tá certo? Então esses foram os 12 pares de nervos cranianos. Agora a gente vai partir para a avaliação desses pares de nervos cranianos, né? Como é que eu sei que há uma disfunção nesses pares de nervos cranianos? Então vamos começar lá com o primeiro, que é o olfatório, que tem, né, a relação com o olfato.
Basicamente, quando você vai avaliar o nervo olfatório, você vai testar a sua função, você vai testar, né, o olfato, né? Então você pode pedir para o paciente identificar odores diferentes. Você põe um sabonete, né, que é um odor agradável, o café, o cravo, que são para algumas pessoas a hora agradável, hora desagradáveis, né? Quando você suspeita de simulação em relação à percepção do cheiro, você pode colocar substâncias mais irritantes, como álcool, amônia, né? E aí você consegue avaliar se esse paciente está sentindo o olfato ou não, né? Quando avaliar esse tipo de situação? Basicamente ou principalmente depois de um trauma na cabeça. Ou quando houver suspeita na fossa anterior, um meningioma. Tá? Você tem suspeita de um meningioma, uma lesão na fossa anterior, você pode fazer o teste do nervo olfatório. Se o paciente relatar odor ou paladar anormal, ou ausência ou aumento desse paladar, você também pode testar o nervo olfatório. Tá? Então é dessa maneira que você avalia o nervo olfatório. O segundo par é o óptico, né? Tem a ver com a visão, né? Então a visão você basicamente vai avaliar a acuidade visual. Eu vou colocar aqui, acuidade visual. Você vai avaliar o campo visual. E você vai avaliar as respostas pupilares. Que é um exame mais fundoscópio, né? Um exame mais de fundo de olho, que a gente poderia falar assim. Então, dessa maneira, eu avalio a visão como um todo. Quando eu quero avaliar somente o nervo óptico, eu avalio a acuidade visual e o campo visual. Para avaliar a acuidade visual, a gente pode utilizar o que eles chamam de quadro de Snellen. Tá? Então, quadro de Snellen, para avaliar a acuidade visual. A avaliação do campo visual, são avaliadas por confrontação direta nos 4 quadrantes visuais, superior, inferior, lateral esquerdo, lateral direito, né? O quanto que é esse alcance do campo visual. Então, você coloca um objeto lateral esquerdo, pede para o paciente ver se ele está enxergando esse objeto, né? Dependendo da distância do tamanho do campo, você vai perceber se houve uma diminuição na percepção desse campo visual. Tá? Você pode avaliar também no nervo óptico a percepção de cores, né? Com relação às respostas pupilares, deve ser feita também na avaliação do nervo óptico, tanto as respostas pupilares quanto o exame fundoscópico. Tá? Mas o que você avalia basicamente diretamente no nervo óptico é a acuidade visual e o campo visual. Agora a gente vai falar da avaliação de 3 pares que têm uma função muito parecida, que é o terceiro, que é o óculo motor, o quarto, que é o troclear, e o sexto, que é o abducente. Sexto, que é o abducente. Na avaliação do óptico, do 2, a gente está avaliando lá a visão, né? Acuidade visual, campo visual, respostas pupilares, tal, etc. Aqui
eu também, eu não estou avaliando a visão, mas eu estou avaliando a movimentação do olho, né? Então, quando eu estou lá avaliando a simetria de movimento, né, a posição do globo ocular, lembra que esses nervos, eles inervam os músculos extrínsecos do olho, né? Lembra que eu coloquei no vídeo, no quadro anterior? Óculo motor, troclear, abducente inervam os músculos extrínsecos do olho, né? Então eu estou vendo simetria, posição de globo ocular, ptose, que é a queda da pálpebra, né? Espasmos, tremulações dos globos oculares ou das pálpebras. Então, como eles são exclusivamente motores, né, a função desses nervos cranianos é motora, né, a função motora de movimento. Quando eu quero avaliar esses três, eu avalio especificamente os movimentos, posição do globo ocular, tudo isso que eu falei em relação a esses três pares de nervos cranianos, tá? Tá certo? Então a gente passa agora para o próximo, que é o nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano. Então vamos lá, o quinto par, que é o trigêmeo. Um nervo craniano extremamente importante, não só anatomofisiologicamente falando, mas concurseiramente falando também, né? Então aqui no trigêmeo eu vou colocar aqui uma coisa importante aqui, ó, que o nervo trigêmeo, antes de falar de avaliação, que o nervo trigêmeo, por que esse termo trigêmeo? É porque são três nervos sensoriais que fazem parte do par craniano trigêmeo, que é o nervo oftálmica, né, a parte sensorial, o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. Então, nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular. Esse nervo trigêmeo, ele tem um componente motor e um componente sensorial, né? Como eu falei anteriormente, o componente sensitivo, ele é a sensibilidade somática geral de grande parte da cabeça. Então, quando eu quero avaliar a sensibilidade, eu posso avaliar essa sensibilidade facial, por exemplo, passando uma mecha de algodão nas regiões inervadas pelo nervo trigêmeo. E aí perguntar ao paciente qual é a sensação que ele sente, né? Quando há perda de sensibilidade facial, ele deve se examinar o ângulo da mandíbula, né, que sugere um déficit trigeminal. Exatamente um déficit do nervo trigêmeo, tá? A parte motora do nervo trigêmeo você testa palpando o masseter, né? Enquanto o paciente fecha a boca firmemente e pede-se para ele abrir a boca contra a resistência. Tá? Então você vai avaliar o tônus e força dos músculos da boca, né? Como eu disse, os músculos inervados pelo nervo trigêmeo, a parte motora do nervo trigêmeo, pelos músculos mastigatórios. Outra coisa interessante sobre esse nervo é que eu vi numa prova mais recente, falando que a raiz motora desse nervo trigêmeo mais o nervo, especificamente mais o nervo mandibular, é que inerva esses músculos da mastigação, os músculos mastigatórios. Tá? Então, qual desses três, oftálmico, maxilar e mandibular, qual desses três são a parte motora dos músculos que inervam os músculos mastigatórios? É justamente o nervo mandibular.
tá? Então, por isso que eu mostrei essa divisão do nervo trigêmeo em nervo oftálmico, maxilar e mandibular. O próximo seria o nervo craniano, sétimo par, né? O próximo seria o nervo craniano. O nervo facial, né? Então, o sétimo par, o nervo facial. Você tem esse nervo, ele é um nervo misto, né? Sensitivo e motor. Mas basicamente, quando você avalia o nervo facial, você avalia a fraqueza hemifacial. Que aí você tem, né, na paralisia facial, por exemplo, né? Você tem a avaliação da estrutura, da função desse nervo facial. Agora, isso aqui também que eu vou falar é muito importante, tá? Então, um IPC para ele aí. Recorrente em prova de concurso. Se o paciente apresentar só a fraqueza facial inferior, tá lá fácil lá, né? Então a fraqueza é basicamente inferior, né? Tá os olhos, nariz e boca. A fraqueza basicamente inferior, não tem nada no quadrante superior. Isto é, o enrugamento da fronte e o fechamento das pálpebras são preservados. Você vê lá o paciente com um desvio da comissura labial, mas você pede para ele enrugar a fronte, ele enruga. Pede para ele fechar os olhos, ele fecha. A fraqueza do nervo facial ela é central e não periférica. Aí é mais problemático, né? Você está fazendo aí uma avaliação, o paciente tem um nítido desvio da comissura labial, né, para o lado mais forte, né, para o lado não paralisado, que o paralisado não consegue contrabalancear. Se você pede para fazer na sua semiologia, lá na sua avaliação, um enrugamento da testa e o fechar dos olhos, isso acontece normalmente, a fraqueza facial ela é central, né? A paralisia facial é central e não periférica, tá? A parte sensitiva da sensibilidade gustativa do nervo facial, você pode testar com substâncias doces, azedas, salgadas, amargas, colocadas em ambos os lados da língua, né? E aí vai perguntar ao paciente se ele está sentindo esse gosto diferente ou não e que tipo de gosto ele está sentindo, tá certo? O próximo para ser avaliado, como avaliar, né, seria o oitavo, que é o vestíbulo coclear. Esse até dá uma aula mais apurada sobre o vestíbulo coclear, né? Ele tem ele transmite entradas auditivas e vestibulares, né? Por isso a avaliação desse par de nervo craniano passa pelo exame da audição e teste de função vestibular, né? Então a audição é testada primeiro em cada ouvido, você vai sussurrar no ouvido do paciente, ocluindo o ouvido oposto e ver se tem alguma diferença. E a função vestibular você pode avaliar testando o nistagmo, né? Mas acho que esse nervo é um pouquinho mais complexo, a gente pode avaliar ele num vídeo futuramente com mais detalhes. Mas basicamente você vai avaliar no nervo vestíbulo coclear um exame de audição e um teste de função vestibular. Depois a gente vai falar sobre o nono, que é o glossofaríngeo. O nono, que é o glossofaríngeo. E o décimo, que é o vago, né? Os dois últimos mistos aí, né? Que eles são avaliados em conjunto.
né? Tanto o nervo glossofaríngeo quanto o nervo vago. O que você observa é a elevação simétrica do palato quando o paciente diz A. Né? Quando ele diz A, você vai avaliar a simetria do palato. Se houver a fraqueza, se um lado tiver mais parético do que o outro, a úvula é levantada e separada do lado parético, você tem aí, nesse caso, a lesão do nervo glossofaríngeo, né? Você pode avaliar também o reflexo faríngeo, né? O reflexo de ânsia de vômito, né? Ou de ânsia, né? A assimetria desse reflexo ele é observado quando você faz através do abaixador de língua de um lado e do outro, se essa ânsia está presente ou ausente em maior ou menor magnitude. Uma coisa importante que tem que ser avaliado também é a rouquidão, né? Você vai inspecionar as pregas vocais, né? E a rouquidão isolada com reflexo faríngeo e elevação do palato normais deve motivar a busca por lesões. Por exemplo, um linfoma, um aneurisma de aorta que comprima um nervo laríngeo recorrente. E o nervo vago, a sua avaliação, ele passa muito pela avaliação da parte eferente visceral das vísceras do abdômen e do tórax, por qual ele é inervado, né? Então, é muito mais complexo de avaliação de função, como eu disse lá no coração, por exemplo, né? Se é uma disfunção de vago, aumento de tônus vagal, o objetivo é esse aí, tá? O outro par de nervo craniano avaliado é o 11º, que é o acessório, né? O acessório ele é do grupo especificamente motor, né? Eu disse que ele inerva aí o econ e o trapézio, né? A parte superior do trapézio, músculos da laringe e vísceras torácicas, né? Exclusivamente motora. Então, quando você vai avaliar o acessório, como eles inervam esses músculos, basta você avaliar a ação desses músculos, tanto do econ quanto do trapézio. Quando você for avaliar, então, a parte motora do nervo acessório, avaliar o econ, você vai pedir para o paciente girar a cabeça contra a resistência imposta pela mão do examinador. Então você pede para ele girar, enquanto o examinador vai fazer a palpação do músculo, né? Se há a ação do músculo, que ele é um rotador da cabeça, se há um aumento de tônus, um aumento, né, da massa do músculo, há uma contração do músculo, você pode dizer que o econ está correto. Na avaliação do trapézio superior, o que você vai fazer? Você vai pedir ao paciente para levantar os ombros contra a resistência imposta, né? Se o paciente consegue elevar os ombros contra a resistência impostas pelo examinador, o músculo está, de certa forma, funcionando, né? Só que aí, né, no teste muscular manual, você vai usar aquela regra, né, da avaliação em graus, né? Às vezes você pode avaliar o trapézio superior, ele consegue elevar os ombros. Se você coloca uma resistência, ele não consegue. Então ele seria 4 de 5. Vamos imaginar que do lado direito. Aí quando você vai avaliar o esquerdo, ele consegue com resistência 5 de 5. Então há uma assimetria. Então é importante pesquisar essa assimetria. E por último, o 12º, que é o hipoglosso. Tá? O 12º hipoglosso. Você pede o paciente para estender a língua e aí verifica se há atrofia, fasciculação, fraqueza, ou seja, ocorre um desvio para o lado da lesão, né? Então eu peço para ele fazer a língua, né? Estender a língua, e aí eu observo um desvio para a esquerda.
Então, a lesão está à esquerda, né? Então, estou avaliando o hipoglosso, que é um nervo basicamente motor, daquele grupo de 5 nervos, basicamente, pares de nervos cranianos, basicamente motor, que inervam a língua, né? Então, aí você vai pedir o paciente para estender a língua e vai observar atrofia, fasciculações e fraqueza. Certo? Então, a gente termina esse vídeo, né, da série Temas Diversos para Concurso, Nervos Cranianos. A gente vai fazer vários outros vídeos que ajudam a estudar, não só dessas questões comentadas. Ele realmente ficou grande, né, esse vídeo, porque a gente envolveu aí anatomia, fisiologia, envolveu um pouquinho de testes de avaliação, de semiologia também. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha lá, divulgue, ajude a divulgar o canal. Siga lá nas redes sociais, @paulobrito.fisio. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.